Olá, meu nome é Vitor Brandão, sou psicólogo e sanitarista, especialista em saúde da família. E hoje, na Vida Aula, nós vamos falar sobre atenção à crise em saúde mental, tecnologias de cuidados na RAPS. Agradecer o convite feito pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a área técnica de saúde mental, para falar de um tema extremamente importante, que é sobre crise, quando a gente quer refletir a mudança de um modelo. Um modelo que pensa a crise centrada na internação e devemos pensar ela sobre uma outra perspectiva de cuidado, refletindo ela no território de forma corresponsabilizada, construindo rede, pensar que a crise existe outras propostas de intervenção. Então, a videoaula hoje, ela vai falar brevemente sobre isso, né? Ela vai apontar algumas possibilidades sobre a atenção à crise e teremos como objetivo, pelo menos três objetivos básicos, né? Que é problematizar os modos tradicionais de manejo da crise em saúde mental. Então, isso vai possibilitar evidenciar os limites do modelo hospitalocêntrico e falar sobre as noções de crise. Então, a compreensão sobre crise, ou as várias compreensões que temos sobre crise, ela modula um certo tipo de prática. Um outro objetivo, que falaremos também brevemente, é analisar a crise em saúde mental, não apenas como uma ruptura individual. Isso é um grande marcador de paradigma, porque a crise agora deve ser vista como um fenômeno relacional. Então, destacar tanto o seu potencial transformador nas relações entre sujeito, território, rede de cuidado, e teremos uma perspectiva ética, né? A nossa perspectiva é antimanicomial e uma abordagem psicossocial e refletir sobre o papel das equipes de saúde da rede intersetorial. Então, a gente vai estar trazendo alguns exemplos, algumas situações práticas de como eu conduzi isso ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, ao longo da minha inserção prática, né? Atualmente, eu trabalho na emergência psiquiátrica do Hospital Especializado Lopes Rodrigues, mas já trabalhei em outros pontos de atenção com esse mesmo objetivo, né, de perspectiva de atenção à crise, num CAPS 3, já trabalhei num ambulatório de uso abusivo de substância psicoativa, que foi o CETAD, e todos esses espaços, eles teve como objetivo estudar novas tecnologias de cuidado de atenção à crise. Então, iniciamos a nossa aula pensando da loucura ao surto, a história da rotulagem do sofrimento psíquico. Então, a loucura, ela nem sempre foi tratada a partir dos discursos psíquicos, né? Tanto da psicologia como da psiquiatria. Ela tinha outros discursos que falavam sobre ela, e no momento que se dá a modernidade, no momento que se entra aí o século XX, começa a se pensar a loucura como algo que incomoda esse processo civilizatório. E aí a psiquiatria, ela adentra numa certa discursividade, onde ela vai colocar a loucura como algo que precisa ser normalizado, padronizado. E a sociedade vai querer que esse sujeito, sem razão, que ele não frequente mais os espaços de contratualidade social. Então, o único espaço que vai ser destinado a ele serão os hospitais psiquiátricos. Diferente de hoje, que os hospitais psiquiátricos eles ocupam um lugar de internação transitória, né, temporárias. Antigamente, eram os espaços de moradia, né? Então, uma outra reflexão a ser feita é que o sofrimento psíquico foi baseado numa descrição fenomenológica de comportamentos e que levou a muitas nomenclaturas sobre o que é crise, né? Ou esse fenômeno agudo ou subagudo que nós chamamos de crise psíquica, ou ataques, ou episódios, ou explosões, ou o nome que é mais popularmente conhecido, né? As famílias falam muito isso. Oh, ele está em surto, ele teve um surto, e esse momento do surto é esse fenômeno agudo, onde algo no social aparece que está fora das possibilidades de convivência. Então, essa é uma primeira reflexão que ela é significativa. Quando a gente pensa a crise, a gente tem que modificar o nosso modo conceitual de entender o que é crise. Esse quadro aí eu acho ele interessante, é um quadro de Picasso, que ele vai falar sobre um momento da Guerra Civil Espanhola, e ali tem vários rostos em sofrimento e fragmentados. Então, quando eu penso muito na questão da crise psíquica, eu penso que essa fragmentação, essa ruptura, esse sofrimento psíquico intenso, ele é representativo na sua maioria das vezes, se não todas as vezes, ou de algum modo ele vai refletir isso no social.
Então, estamos falando ali de uma situação de crise proveniente de uma condição social, que era uma guerra civil que acontecia, né? Então, ao pensar a crise como algo que precisa ser normalizado e padronizado, né, principalmente no momento de grande ruptura, o exercício dessa adequação social como objetivo terapêutico, ela passou a ser denominada a partir de uma lógica de práticas manicomiais. Então, essa prática manicomial, como eu já falei anteriormente, era dirigida a um hospital psiquiátrico. Só que quando falamos de práticas manicomiais, mais modernamente, elas não estão apenas localizadas dentro de um espaço físico, dentro de um hospital psiquiátrico. Ela pode estar localizada em qualquer dispositivo de saúde. Então, de um certo modo, as práticas manicomiais, elas são exercitadas ao longo de uma cultura, ao longo de um saber, ao longo de uma prática profissional de saúde. Só que, né, tanto a sociedade como muitos profissionais de saúde, eles acreditam que toda crise ela tem que passar a ser encaminhada para uma emergência psiquiátrica ou dali se tomar a decisão de uma internação psiquiátrica, o que eu chamo isso de uma certa obstinação terapêutica. Então, as internações ou as medidas coercitivas, né, de exclusão social, que muitas vezes não há negociação desse sujeito para a produção do cuidado, ela tem um centramento num tratamento medicamentoso ou num tratamento de contenção. E quando eu digo que as práticas manicomiais hoje não se encontram apenas nos hospitais, porque a sociedade, ela produziu novos dispositivos de controle, produziu novos dispositivos de exclusão social. É aí um tema que a gente pode abordar em outro momento. Mas, voltando à perspectiva de crise, nós teremos aí que as psicopatologias, e isso é importante, né, ela foi se configurando, ela foi modernizando, ela foi produzindo um discurso no modo de produção diagnóstica com uma certa conclusão classificatória. E, na maioria das vezes, ela ignora os fatores sociais e culturais. Ou, quando ela considera os fatores sociais e culturais, é para retomar a perspectiva classificatória. Então, o sujeito ele é rotulado dentro de determinada classificação, né, protocolar, né, que normalmente são as classificações internacionais, ou o DSM, né, que trata da questão das questões específicas relativas à saúde mental, que eles são importantes na produção de pesquisa, eles são importantes para a gente poder ter uma linguagem comum com outro profissional, só que o grande debate que gira em torno disso aí, né, é a questão do reducionismo, as pessoas apenas se enxergar a partir dessas classificações. Então, se propôs algo diferente dentro dessa perspectiva antimanicomial, né, e dentro de uma abordagem psicossocial. Essa perspectiva, ela tem um princípio, ou alguns princípios que giram em torno da atenção à crise. Ela precisa ser interdisciplinar, então não há hierarquia de saberes, não há um saber mais significativo ou mais importante que outro. Ela é heterogênea, então ela parte de várias possibilidades teóricas e ela é pluralista, ela necessita de várias possibilidades de intervenção inventivas a partir de situações de caso a caso. Então, por isso que é na singularidade do sujeito, não é na individualidade, mas na singularidade. A singularidade aí, ela vai abarcar minimamente esses três princípios, né? Um conjunto de disciplinas, um saber teórico heterogêneo e práticas pluralistas. Bom, a essa singularidade de sujeito, essa nova clínica, né, que a gente começa a refletir a atenção à crise, ela vai ganhando muitos nomes ao longo da produção científica, no campo da saúde mental e no campo da saúde coletiva, né? Ela vai chamar de clínica do sujeito, clínica psicossocial, clínica e política, clínica ampliada e clínica integral, porque todas vão ter essa perspectiva da integralidade do cuidado. Bom, compreendendo a crise como processo de transformação relacional. Aí eu vou citar um breve poesia, né, para que a gente possa dar uma pausa e respirar um pouquinho desses conteúdos, que são densos, né, que eu estou falando um pouco rápido devido ao nosso tempo, que é de Cora Coralina. Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. Essa poesia me faz refletir muitas coisas quando eu penso a perspectiva da crise, né?
primeira condicional. Se puderes, sem angústia e sem pressa. Porque o nosso primeiro exercício diante da crise é trabalhar o aspecto de que o sujeito ele não vai eliminar de forma abrupta, imediata, os seus sentimentos de angústia, os seus sentimentos de sofrimento psíquico. Se puderes, segue. Se não puderes, vamos lidar desse modo que está a condição do sofrimento psíquico. E nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Eu gosto dessa ideia de os passos que deres nesse caminho duro do futuro, porque uma das características que muito surge no processo de crise é que a gente chama da deambulação errática, né? Quando o sujeito ele sai do seu núcleo familiar, ou da sua casa, ou da sua comunidade, e começa a andar, hipoteticamente, sem rumo, ou sem objetivo, que, na verdade, aquilo ali é apenas uma expressão de um desejo de mudança, né? Aquela caminhada da qual ele não se contém mais nos espaços que ele vive, e aí ele quer caminhar para algum lugar. E a enfatizar, né, a importância da liberdade. Você vê que a própria crise ela já aponta o modo de como deve lidar com ela, né, que é de forma ativa, que é em liberdade. Então, quando a gente pensa crise, aí eu gosto dessa síntese, né, que esses 3 pontos para a gente pensar a crise. Exaustão dos padrões subjetivos, é um basta, né? Então, a crise surge quando as minhas condições subjetivas elas se esgotam diante das demandas de um contexto específico. Então, eu vou ter que sempre pensar a relação subjetiva dentro de um contexto. Eu não posso simplesmente pensar, como eu falei, né, nos slides anteriores, apenas uma classificação sintomática. A classificação ela me aponta algumas questões que o sujeito apresenta que é necessário observar, né? Se é uma condição psicótica, se é uma condição depressiva grave, se é uma condição de ideação suicida, se é uma condição de uma ansiedade tomada por uma perspectiva de pânico. Só que elas não falam qual é o contexto que esse esgotamento ele se apresenta. Então, toda vez que eu penso a crise, eu tenho que pensar dentro de um determinado contexto. Recentemente, eu atendi uma pessoa que estava no esgotamento devido às suas relações de trabalho. Ela trabalha como telemarketing e é um trabalho exaustivo, de muitas cobranças, e isso ela já estava há 8 anos trabalhando. E fora isso, as condições de vida dela, de ter um filho menor, de ela não poder ficar sem emprego. Só que quando ela chegava diante da tela, ela começava a ter um quadro psicossomático, né? De ansiedade, choro excessivo, ela tinha vontade de ir no banheiro, gerava ânsia de vômito. Então, ela estava numa condição de crise, né? Só que a gente deve intervir e estabilizar o quadro dela, que se apresenta ali no primeiro momento, mas imaginar que essa crise ela não vai se passar apenas quando a gente intervir nesse momento agudo. Essa crise ela vai ter um processo. Então, a crise como processo de transformação relacional. Então, o que ela precisa transformar na vida dela? A relação com o trabalho, o novo trabalho, ela repensar o lugar dela dentro do ambiente da família. Então, a gente sempre tem que ampliar a concepção de crise. Então, por isso que a gente chama de clínica ampliada, para que a gente possa pensar ela para além da condição sintomática. A condição sintomática, ela expressa uma condição social. Bom, nessa condição de esgotamento subjetivo, vai ter conflitos entre padrões, né? Eu preciso modificar algo, eu preciso aprender uma certa modo de estar em determinado contexto, que a gente fala que é a mudança entre a rigidez e a flexibilidade, né? Então, esse confronto entre um certo apego a padrões e modelos antigos de funcionamento, né, onde eu busco segurança, identidade, uma certa subjetividade da qual eu não abro mão, e esse desejo de mudança. Então, essa condição, ela vai estar sempre em conflito. Bom, e como eu falei, a crise ela é uma oportunidade de mudança. O fato da crise estar à flor da pele, todo o conteúdo que ali se apresenta como necessária mudança, ele chega muito fácil quando a gente faz uma aproximação, um primeiro contato com esse sujeito. Então, a crise ela pode abrir espaço para novas posições subjetivas, ela deve abrir espaço para isso. Se a gente não pensa nessa perspectiva de mudança subjetiva, significação de valores, ações e vínculos, que a gente retoma de novo a condição social, a perspectiva dos sintomas estarem sempre voltando ao mesmo ponto é muito maior. Se a gente pensa que a resposta à crise ela vai se dar como uma resposta medicamentosa ou como um processo de internação. Bom, nesse ponto vale a pena afirmar que a internação ela é importante em muitos aspectos.
em muitas situações. A questão que a gente tem que pensar quando eu utilizo da internação para que aquilo garanta a segurança do sujeito, da família, a tranquilidade daquela condição, né? E não apenas utilizar como resposta imediata. Então, fazendo uma síntese desse slide, é não negar o sofrimento, isso é uma perspectiva, né? E como é que eu não nego ele? Essa busca incessante de eliminar o sintoma ou tratando ele apenas como um erro, tratando ele como algo inadequado. É óbvio que o sujeito ali ele está no sofrimento intenso devido àquele comportamento, mas a gente tem que trabalhar para que ele aprenda a partir dessa situação, explorar como caminho clínico para o conhecimento sobre si, né? Então, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a crise ela nem sempre apresenta como uma situação muito próxima do sujeito, né? Assim, em relação do tempo onde surgiu o fator estressor para aquela situação de crise. Às vezes as pessoas chegam lá já na fase adulta e ela atualizam a experiência significativa de abusos que ela viveu no processo da infância e ela está ali há 15, a 20 anos vivendo sobre aquela condição. Em muitos casos, as pessoas têm a identidade dela preservada, ela tem uma certa regulação, um autocontrole da orientação do tempo e espaço, só que ela está ali com determinados sintomas dissociativos. Então, isso é muito comum também acontecer, né? Assim, e quando você vai investigar, ela fala assim, ó, isso começou em determinado momento da minha vida. O fator estressor social, ele está ali em um certo condicionamento também com outras características, né? Biológicas, subjetivas, pessoais, sociais do sujeito. A gente não nega nenhuma possibilidade dentro do campo científico. Então, né, o que esperar do profissional diante da crise? O primeiro aspecto que eu já trouxe aqui muitas vezes, mas eu vou estar sempre produzindo essas sínteses, é a polissemia. Então, a crise, ela tem vários sentidos, vários conceitos, várias compreensões, e nenhum desses conceitos ou compreensões, eles são melhores ou piores do que outro. Então, não existe verdades absolutas quando eu abordo o conceito de crise. Inclusive, né, existe o conceito ou a compreensão do que é crise para aquela própria família ou para aquela própria comunidade. Então, a exploração do entendimento sobre crise ela é necessária para a gente discutir, negociar, tanto no plano de discussão de caso interdisciplinar, né, como na perspectiva familiar, como na perspectiva comunitária. A gente jamais deve impor um determinado saber sobre aquilo que está sendo colocado na discussão de um caso clínico. A intensidade da crise, né? Isso aqui é um ponto crucial, como eu disse, isso aqui é uma fala mais ampla, né? Mais breve sobre o processo de crise, só que a gente precisa falar das intensidades da crise. Isso é diferenciar situações de urgências e emergências subjetivas, até para que a gente possa saber quais são os nossos limites de atuação. Se a gente fosse falar de um curso sobre crise, a gente teria que abordar especificamente cada condição, né? Como é que eu manejo um processo autolesivo, como eu manejo um processo de ideação suicida, como eu manejo uma situação psicótica, a primeira crise grave, como é que eu construo para cada contexto, para cada fenômeno que se apresenta na minha frente, uma saída. E, quando eu falo da intensidade da crise, tem situações das quais eu vou necessitar que leve a uma emergência psiquiátrica. Então, são as emergências subjetivas. Ali é uma condição limite de segurança do sujeito, onde as intervenções mais territoriais, mais alongadas, né, assim, elas não caberiam naquele determinado contexto. Por exemplo, o sujeito ele se dirige, normalmente isso acontece lá em Feira de Santana, né? Ele se dirige ali para o viaduto e ele fica ali pensando e refletindo se ele vai soltar ou não. Então, essa é uma condição que necessita chamar ali a SAMU, a Guarda Civil e todos os dispositivos necessários para dar garantia e segurança para a vida daquele sujeito. Mas tem crises das quais se estende ao longo do território, que a gente chama de urgência subjetiva, inclusive crises psicóticas, né? Sujeitos que estão há muito tempo dentro de casa, já perdeu contato com a família, já não começa um processo, às vezes, de acumulação, ou não quer sair do quarto. E aí, nessas condições, onde eu possa fazer ali uma intervenção
menos invasiva, né? E que isso é importantíssimo para o processo de adesão e negociação do tratamento. Eu vou ali construir um plano de atenção à crise. Então, a intensidade da crise, ela vai ter essa perspectiva, né? Direcionar e acionar os dispositivos de saúde necessários para a atenção à crise. Quais são os dispositivos necessários, quais são as situações que é urgência, quais são as situações que é emergência. Bom, isso vai exigir uma certa compreensão de cada caso clínico e, principalmente, da condição de segurança da equipe e a condição de segurança do paciente. Então, uma clínica ampliada. Então, quando eu penso em crise, eu penso polissemias, intensidades da crise e uma clínica ampliada. Então, a clínica ampliada é fazer uso de ferramentas integradoras para a produção do cuidado em rede. Toda crise ou toda condição de cuidado de saúde, ela só é possível se eu produzo um cuidado em rede. E aí eu vou pensar não apenas no dispositivo de saúde, mas aí eu penso nos dispositivos de assistência social, no dispositivo de justiça, né? Então, depende do que vai se apresentando caso a caso para mim. Então, fazer uso de ferramentas integradoras para a produção do cuidado, eu vou ter como recurso uma ferramenta que ela é muito importante, que é o projeto terapêutico singular. Então, o PTS, que a gente vai dar exemplos aqui nessa apresentação, né, vocês vão poder aprofundar essa temática em outro videoaula, ela é um desses dispositivos da clínica ampliada. Um outro, um fórum de discussões de caso clínico. Então, os municípios, normalmente, eles se reúnem o semanal ou quinzenal para debater, para discutir o caso clínico de algumas situações que surgem como algo desafiador, que não se encaixa dentro de uma certa rotina no campo da saúde. Então, ali vai exigir uma certa modulação do que existe como recursos, um certo investimento dos profissionais, e isso é debatido no fórum de discussão de casos clínicos de atenção à crise. Ele também é um dispositivo muito importante. Um outro é a questão do apoio matricial, que é a gente utilizar do CAPS para matriciar outros pontos da rede. Bom, e tudo isso, obviamente, vai necessitar de uma certa organização do processo de trabalho em saúde, recursos materiais para deslocamento, enfim, né, uma série de condições que garanta esse trabalhador que ele execute da melhor forma a atenção à crise ali que se apresenta para ele. Então, outro fator também, né, que Costa e Ramos, que pesquisadores dessa perspectiva de crise, eles propõem, então, sintetizando esse slide, a ética do cuidado e a ética da alteridade. A ética do cuidado, como eu te falei, são essas ferramentas que se apresentam na clínica ampliada. Todo cuidado, toda atenção, ela precisa ser feita partindo da ideia que existe um outro e que eu preciso preservar a autonomia desse sujeito, e a ideia de alteridade, né? Eu preciso me colocar sobre aquela condição. Se eu tivesse naquela condição, como é que eu gostaria de ser atendido, né? Então, essa ética de alteridade, ela é fundamental para a gente poder refletir a perspectiva de crise. Então, aí vamos para seguir uns passos mais pragmáticos, quando eu penso a perspectiva de crise, né? E aqui eu vou me orientar muito pelos textos dos autores italianos, que é Dell'Acqua e Messina, articulando com um pouco o que eu desenvolvi na minha prática, que é a intensificação do cuidado. A intensificação do cuidado é uma dessas ferramentas, né, éticas, políticas e pragmáticas, que foi refletida pelo professor Marcos Vinícius, e a gente desenvolveu isso lá no CETAD, né, no Centro de Referência de Uso Abusivo de Substância Psicoativa para usuário de substâncias psicoativas, né? Bom, aí o primeiro ponto, quando eu estou diante de uma crise, né, eu preciso reconhecer esse quadro de crise ao mesmo tempo que eu faço uma análise da demanda. Então, tem aqui alguns pontos que é colocado pelos autores que é significativo para eu pensar o que é essa crise. Ela é uma grave ruptura da relação no plano familiar e social. Ela é uma recusa dos tratamentos por afirmação da não necessidade do cuidado, embora aceite o contato, né? Ele aceita a visita, ele aceita o CAPS, então ali eu tenho uma possibilidade de contato com esse sujeito. Ou ele é uma recusa obstinada de qualquer tipo de contato propriamente dito. E aí eu tenho que utilizar de estratégias para poder me aproximar desse sujeito.
ou elas situações de alarme no contexto familiar e ou social com incapacidade pessoal de contorná-las, que é aquele esgotamento dos padrões subjetivos, né? Algo acontece no contexto dele familiar ou social que fala assim, ó, é necessário fazer algo. O sujeito está muito tempo sem tomar banho, o sujeito ele não quer comer mais, o sujeito ele está só dentro de uma discursividade religiosa, então preciso entender aquilo ali, se aquilo ali é um delírio, o sujeito ele está falando que ele está sendo perseguido, então um delírio persecutório não é, aquilo existe de fato. Então a combinação desses critérios lá me configura um processo de intervenção à crise. A intensificação do cuidado, né? Ela é uma estratégia de atenção à crise que foi sistematizada por Marcos Vinícius, como eu falei, e ela pode ser desempenhada, né, desenvolvida, executada por qualquer sujeito ou dispositivo da rede SUS e SUAS, mas que consiga fazer o primeiro ou alguns passos, né? Por que eu digo que ela pode ser feita por qualquer sujeito, né? Se eu estou dentro de um determinado dispositivo assistencial e chega uma situação de crise para mim, a família vai lá no CRAS ou no CREAS e fala, ó, o meu filho, ou a minha mãe, ou meu sobrinho está nessa condição. E aquele profissional do CRAS ou do CREAS, é ele que tem, de algum modo, da atenção básica, né? É ele que tem ali um vínculo com aquela família, onde ele consegue realizar o primeiro contato e vínculo para ver se desloca ou ajuda a compreender a situação para que aqueles sujeitos comecem a iniciar uma produção de um cuidado mais especializado. Então, é a partir de que tem vínculo é que eu inicio um processo de intensificação de cuidado. E se não tem vínculo, a gente cria estratégias para a produção desse vínculo a partir do que a gente chama do primeiro contato. Primeiro contato ou primeiro vínculo, né? Então, eu posso e devo acionar a rede comunitária, então a análise da demanda, ela sempre começa daí, né? Eu vou tentando entender por onde esse sujeito caminha, quais são os pontos da rede que ele caminha, e ali eu vou procurando conhecer um pouquinho da história dele. Eu posso acionar os setores de emergência, como eu te falei, a depender da intensidade da crise, sim. Né? Se eu vejo que ali envolve uma questão de segurança do paciente, uma segurança minha, sim. Mas é importante que nesse processo de negociação esteja à frente as pessoas que têm vínculo ali com a família e com o sujeito. Porque quanto mais se faz isso a partir de um processo negociado, e a intensificação de cuidado ela prevê isso, né? Um processo de, de de, de ele compreender a necessidade do cuidado, de ele compreender a necessidade de ir para a emergência para uma avaliação mais cuidadosa, a possibilidade dele retomar esse vínculo e retomar outras práticas de cuidado é maior. Mas o primeiro contato, após o primeiro contato, né, assim que eu vou criar um conjunto de estratégias, principalmente para aquelas situações que o sujeito ele não quer, recusa obstinada, né, de qualquer contato. Então, dentro da intensificação de cuidado, tivemos experiências que os profissionais eles iam lá, batiam na porta, ficavam aguardando o sujeito manifestar qualquer reação dentro da casa ou do quarto, e ele vai ali de forma regular, né, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para que dê segurança, né, do retorno para aquele sujeito, até que um belo dia ele solta uma pequena fumaça por debaixo da porta. Então imagine, né, que o primeiro contato ele foi realizado a partir de sinais de fumaça. E a partir desse contato ali, se começou um diálogo com esse sujeito, solicitando que ele abrisse a porta, solicitando que a compreensão dos motivos que estão levando ele àquela condição. Ali era uma condição psicótica, né, que tinha muitos acúmulos, muitos objetos já estavam comprometendo ali a saúde dele, né, as condições sanitárias do espaço, e foi se negociando com ele para que ele fosse aceitando a perspectiva de um tratamento medicamentoso, né. Então, existem outros exemplos que a gente vai refletir, que eu vou falar do primeiro contato até a tomada de responsabilidade, né? Quem deve ser o responsável pelas tarefas do engajamento de cuidado do sujeito à rede? Né? E onde devo buscar o matriciamento e a articulação do cuidado? O matriciamento é sempre nas redes especializadas, né? Então, se eu penso na perspectiva da rede de atenção psicossocial, o CAPS ele pode ser um espaço de matriciamento. As equipes multidisciplinares de saúde mental pode ser um espaço de matriciamento.
Então, o matriciamento, que é um outro recurso importante, é quando eu não tenho os recursos teóricos suficientes para a compreensão do caso, e eu convoco alguém que tem uma certa especialidade para discutir aquele caso, mas eu assumo a responsabilidade ainda de fazer a articulação da rede para o cuidado daquele sujeito. Então, um exemplo que a gente teve lá no centro de referência, né, no CETAD, de uso abusivo de substância psicoativa, é um caso que chegou pela cunhada, por um familiar, né, que ele estava na rua com atos obscenos, né, toda vez que ele bebia, ele fazia atos obscenos na rua, ficava se masturbando, e estava muito preocupado, né, porque isso aí ia se constituir como crime, enfim, né, ou ele poderia ser lixado pela sociedade, é aquele ponto, né, aquele ponto de alarme que eu falei inicialmente, né, como critério de crise, né, de um conflito familiar e social. E a família começou a perceber também que à noite ele estava no quadro de agitação, né, com muito solilóquio, né, aparentemente ele estava tendo alucinações auditivas, e foi começar a refletir, discutir o caso clínico para que pudesse saber o que fazer diante dessa situação. Então, o primeiro contato foi feito com a família, na análise de demanda, foi discutido o caso clínico dentro do CETAD, e se colocou 2 profissionais, eu era um deles, né, assim, a intensificação do cuidado tem isso como prerrogativa, né, sempre ter 2 pessoas para articular a rede, ir em encontro do sujeito, dialogar com a família, e fomos aos poucos montando a história desse sujeito junto com a família, junto com o irmão dele, junto com as sobrinhas, né, e pensando a rede comunitária que ele poderia também estar, que não fosse na casa daquela família, porque aquela família estava muito assustada com o comportamento desinibido sexual dele, e ela tinha 2 filhas, né, 2 filhas pré-adolescentes ali, adolescentes. E fomos também, né, estabelecendo contato com esse sujeito em situações que ele não estava, obviamente, fazendo uso da bebida, que era possível estabelecer algum contato. E a gente foi circulando pelo território com ele, né, nos apresentando, circulando no território, querendo conhecer a história dele, e ele aceitou esse contato. Então, passamos ali em torno de 2 ou 3 semanas, compreendemos a situação, ele fazia uso do álcool, tinha uma comorbidade psicótica, então o primeiro ponto era conseguir fazer intervenções medicamentosas, que ele conseguisse fazer uso de algum medicamento para estabilizar o quadro dele de psicose, senão a gente não tinha o que fazer com a segunda situação, né, que era um uso abusivo de álcool. E aí se falava que ele tinha muito medo de injeção. E depois de muitas negociações, ele falou: não, não tenho medo de injeção, não, eu vou com vocês. Ele aceitou ir na emergência. E ali tomou a sua primeira dose de medicação, estabilizou o quadro psicótico dele. E começamos a refletir depois outras possibilidades de cuidado com ele, a vinculação dele a um CAPS, né? E a vinculação dele, né, em um território da qual ele tinha identidade. Então, ele era um homem que vinha da zona rural, né, de mexia com terra, e a família tinha um pequeno sítio lá em Lauro de Freitas. E a gente achou por bem, e negociando com ele, por vontade e desejo dele, porque ele já teve nesse sítio algumas vezes, dele ser o cuidador desse sítio para a família. E ele aceitou, e esse sítio era muito próximo ao dispositivo de saúde de cuidado de Lauro de Freitas, né? E nós acionamos o CAPS, que era o responsável ali pelo território, e construímos um projeto de vinculação do CAPS a ele. Então, o psicólogo do CAPS foi até esse sítio, se apresentar a ele, né, construir vínculo, e a partir dessa situação que deu conforto e segurança para ele, que ele percebeu que ali ele poderia confiar naquelas pessoas, ele começou a fazer uma rotina de cuidado no CAPS. Né? Então, esse foi um exemplo muito rápido do que é uma intensificação de cuidado, né? Eu faço o primeiro contato, eu analiso a demanda, eu converso com a família, eu vejo as possibilidades de vida comunitária dele, rede comunitária, os desejos da qual ele pode expressar, aonde ele quer se encontrar em determinado território. E a partir dali eu vou construindo, amarrando isso em vários pontos da rede e do que ele precisa como cuidado, né? Então, e aí tem uma reflexão que é importante, né? A presença do CAPS, ainda que o sujeito ele não chegue ao serviço, ele vai sendo articulado a partir de outros pontos, assim, a atenção básica está ali articulando aquela crise. O CAPS, ele deve se responsabilizar por seu acompanhamento no RAPS. É muito comum o CAPS falar, não, ele não tem cadastro aqui. Ele não tem cadastro, mas é um sujeito que tem comprometimento
no campo da saúde mental. Então, ele não tem, mas ele pode ter, né? E é um sujeito que está sendo atendido na rede de atenção psicossocial. Então, o CAPS ele pode se colocar e deve se colocar disponível para a discussão desse caso clínico. E aí temos, né, o compromisso com cuidado em rede, o acolhimento que ultrapassa a presença física, né? Então, a presença física é o ponto inicial, mas não é o único ponto, né? É preciso, além da presença física, ser acolhedora, no sentido de preservar a autonomia e a identidade daquele sujeito, né? Que aquele sujeito ele não é um sujeito incapaz, como normalmente se considera nos livros, né? Essa rotulação de incapaz é para que eu possa ter uma intervenção vertical, né? Então a gente constrói de outro modo. Se a gente realmente avaliar no contato com ele que ele não encontre condição nenhuma de tomar decisão, aí sim a gente toma outras medidas para a segurança dele, né? Mas na maioria das vezes esse sujeito ele tem algum ponto de conexão com a realidade. Articulação intersetorial é fundamental e busca ativa, né? Como eu te falei, a gente foi a família, foi até ele, foi a comunidade. Então, o território ele é sempre uma extensão do cuidado. E aí fomos construir um PTS com CAPES, fizemos produções de redes, as redes elas estão ali, as redes de cuidado, né? Tanto os profissionais como os dispositivos, que a gente chama de uma condição estática. Então, a gente precisa deixar ela viva, produzir, movimentar essa rede. E uma escuta clínica organizada, isso também é fundamental, né? O que é essa escuta clínica organizada? Vamos refletir isso a partir do próximo tópico, né, que uma crise ou as pistas para um projeto terapêutico singular, né, subjetividades, relações sociais, condições materiais de vida. Então, um PTS ele precisa passar por esses 3 pontos, né? As condições psíquicas do sujeito subjetivas, quais são os pontos e conexões de rupturas ou potencialidades de relações sociais, e o que esse sujeito precisa para a manutenção mínima da vida dele. Então, o primeiro contato e os sucessivos encontros, que eu chamo de cartografia subjetiva, né? Onde ele vive, com quem mora, o que come, com que dinheiro vive, quem é a sua rede afetiva. Então, quando eu vou fazendo ao mesmo tempo investimento de vínculo com esse sujeito, com essa família, eu vou mapeando quem é esse sujeito subjetivamente, nas relações sociais, como ele se relaciona com a comunidade e como a comunidade se relaciona com ele, porque eu também posso fazer intervenções na comunidade para apaziguamento de crise. Muitas vezes essa crise ela é estimulada por um processo de estigmatização na sociedade, né? Está chamando o sujeito de louco, ele agride, joga pedra. Então, muitas vezes é uma resposta de como a comunidade se relaciona com ele. Então, o primeiro contato e os sucessivos encontros ele é orientado por uma escuta qualificada, por uma escuta ativa, escuta organizada. Tem vários nomes para esse tipo de escuta, mas ela é uma escuta profissional, uma escuta que ela contextualiza a realidade de vida de forma histórica para o paciente, para o familiar e para a comunidade. Então, essa contextualização dessas condições que a gente vai ouvindo, né, essas narrativas que a gente vai ouvindo do sujeito, da família e da comunidade, a gente vai possibilitando que ele organize os tempos, organize as identidades, organize o modo de estar ali naquelas relações. Então, a escuta qualificada, ela se dá a partir desse encontro e a partir dessa técnica de recontextualização da história de vida do sujeito, né? Na própria rede de cuidado também, isso é fundamental, né? Assim, porque normalmente esse sujeito ele é visto como louco, como agressivo, como então a gente reconta a história dele para que possa ter um novo modo de relação e significação subjetiva como esse sujeito. Então, no caso anterior que eu contei, num primeiro momento que a gente fez a discussão de caso clínico na equipe profissional, foi rotulado de estuprador, né, assim, começou a trazer ele sobre uma série de rótulos que ia para o campo da justiça. E quando a gente foi, toda vez que a gente ia e construía uma história de vida dele, ou contada por ele, ou contada pela família, ou contada pelo irmão, que normalmente vinha de forma muito afetiva essas relações, né? A gente reposicionava a imagem dele junto da equipe ou mesmo diante da família, né? Então, a figura do intensificador de cuidado, ele intermedia essas várias compreensões, né? Ele empresta o seu lugar de fala
para que essa fala circule e crie novos modos de subjetivação. Então, isso é uma perspectiva de gestão de crise, né? Bom, a terapêutica farmacológica. Aqui é importantíssimo, como eu falei, né, assim, abrir diálogo com o sujeito para que compreenda o valor terapêutico, a partir de uma redução da angústia ou de um controle transitório que ele possa ter determinado comportamento. Caso que eu já citei, uma das primeiras intervenções que a gente fez no plano de intensificação do cuidado foi que ele se dirigisse para a emergência, para uma primeira avaliação psiquiátrica e pudesse pensar num plano terapêutico farmacológico para ele, que depois foi reconectado junto ao CAPS, né, no atendimento mais longitudinal. Bom, por hora, né, deste caminho duro do futuro, já não fala já de finalização dessa videoaula, né, de atenção à crise e tecnologias de cuidado na rede, eu estou enfatizando aqui algumas tecnologias, né? A intensificação de cuidado, como orientação ética e prática, o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, o apoio matricial, fórum de discussões de caso clínico, enfim, né? Nós temos aqui algumas possibilidades. Mas todas essas possibilidades, elas só são possíveis se eu estou com o sujeito, se a minha presença é junto com ele. É um vínculo que não é apenas pessoal, físico, mas são vínculos também institucionais, são plurais. Eu acompanho esse sujeito em vários pontos e dispositivos sociais e de saúde. Por exemplo, o sujeito ele nunca teve carteira de identidade. Esse sujeito, esse caso clínico que eu contei. Então, uma forma de ganhar confiança e a gente poder produzir vínculo foi a gente ir nos espaços, né, nas instituições que ele achava que ele não tinha acesso, ou às vezes ele não tinha uma habilidade de comunicação necessária para que ele tirasse a carteira de identidade dele. Então, foi a partir, né, desse ato simbólico, mas pragmático e material, né, foi tirar a carteira de identidade que ele viu que poderia ter confiança na gente e que a gente estava ali para poder ajudá-lo naquilo que fosse necessário. Então, a partir disso é que se inicia toda a construção da rede de cuidado em torno desse sujeito, né? Para que ele não pudesse se expor naquilo que era a situação de alarme no campo social, né? Que era a desinibição sexual, né? O ato libidinoso que ele fazia na rua de manipular, né? O pênis dele, né? Bom, a crise do serviço, isso aqui é também interessante, né? Toda crise, muitas vezes, né? Não todas, mas muitas crises, ela coloca o serviço em análise, ela coloca o serviço em discussão, ela coloca os limites dos serviços e dos dispositivos de saúde em um ponto de desequilíbrio. Então, a crise do serviço é um equilíbrio, uma recomposição dos equilíbrios institucionais, né? Esse sujeito ele precisa de vários pontos da rede e circular nesses vários pontos de maneira segura e confortável para que ele amenize e crie uma relação segura, né, em cada dispositivo desse. E também como o trabalhador são afetados por essa crise, tanto no campo pessoal, tanto no campo institucional. Então, quando eu estou diante de uma crise, eu sempre tenho que perguntar, né, assim, quais são as minhas condições de atendimento para essa situação que surge até mim. É uma situação que eu suporto, que eu consigo acolher, estou no momento adequado para acolher essa situação. Então, isso é importantíssimo. Eu trabalho com emergência psiquiátrica e todo dia que eu vou para a emergência psiquiátrica, minha primeira sintonia é comigo. Assim, como é que eu estou diante dessa situação? Ou como é que eu estou naquele dia para fazer atenção à crise? E sempre comunico aos meus colegas. Isso também vai acontecer em outros pontos da rede, né? Assim, se a atenção básica for aquela que for tomar a responsabilidade para fazer a gestão da crise inicial, os sujeitos que estão à frente, a dupla que está à frente, ela precisa pensar de como aquilo afeta ela. Bom, aí diante de uma crise do serviço e como os trabalhadores são afetados, é importantíssimo falar que toda gestão de crise exige a supervisão de clínicas. Essa era uma condição que existia nos CAPs, né, que as supervisões clínicas institucionais, e isso tem sido cada vez menos exercitado. Porque no momento que eu estou diante de um outro, que está diante de uma situação de crise, ele coloca os nossos limites em evidência,
a supervisão ajuda a rever o nosso potencial enquanto serviço para nos colocar ali diante daquela crise. Como eu falei, toda crise ela é um potencial transformador. Então, a crise de um outro, ela vai desenvolver um potencial transformador também dos serviços. Então, é isso, né? Assim, essa é a nossa bibliografia, né? E eu finalizo a aula por aqui, né? Falando que não é um tema simples, não é um tema fácil de ser abordado, ela exige muitos outros aprofundamentos, tanto na perspectiva também de especificar cada situação clínica, de como eu manejo isso, de como eu trabalho a minha relação, o meu vínculo com ele. Mas, como eu falei, a videoaula hoje é para instigar o conhecimento, para que vocês busquem que existem outras possibilidades que não seja uma resposta imediata de internação. Mais uma vez, eu agradeço o convite, né, da Secretaria de Saúde, da área técnica de saúde mental, e eu espero que tenha contribuído para refletir a crise dentro de uma perspectiva de corresponsabilidade territorial e de uma produção de rede de cuidado. Obrigado.